Muito boa tarde. Acho fantástico aquela fotografia e aqui o badge em cortiça. Gostava de começar por agradecer o convite para este festival. É um grande prazer, é uma oportunidade muito apreciada também pela Comissão Europeia poder vir aqui a Lisboa falar sobre o que é que fazemos nesta área da propriedade intelectual. Eu trabalho na DG Comércio, portanto, o trabalho que faço é mais orientado para o exterior. Há outros colegas na Comissão que fazem a legislação. Nós tratamos de exportar este modelo e tentar negociá-lo com parceiros externos, na perspectiva baixamente mercantilista da coisa. Peço desculpa, mas é de um ponto de vista de comércio que vos vou falar. Falar sobre o Triângulo das Bermudas, como sair daqui, perceberam de certeza que é uma pergunta retórica. Se ficaram à espera que eu tenha soluções para isto, não tenho, portanto espero que gostem das sardinhas, porque daqui eu vou-vos explicar alguns dos mecanismos que nós utilizamos, mas é uma questão que vai permanecer e um debate que vai permanecer durante muitos anos. O papel da propriedade intelectual, já muito foi dito sobre isto. Eu queria falar, o debate hoje foi sobretudo na área de direitos de autor. Nós na DG Comércio não tratamos somente disso e quando nas nossas negociações e nas discussões internacionais tentamos incluir todos os direitos de propriedade. Portanto, também aqui vou desagradar ao senhor professor, nós metemos num pacote os direitos de autor, as marcas, as patentes, as indicações geográficas, o design, e isto porque, como eu disse, para nós a questão é de comércio e o que acontece é que a Europa é muito boa a produzir e a exportar propriedade intelectual. E nós vivemos num mundo globalizado, onde eu creio que a solução não está seguramente em políticas protecionistas unilaterais, mas na troca de produtos, na troca de bens e serviços. Estes são os produtos e os serviços protegidos por propriedade intelectual. A Europa é muito boa a produzi-los. Nós já não podemos competir com outros países a fazer camisolas mais baratas ou a produzir qualquer coisa mais depressa. Nós, onde podemos competir é em inovação, em qualidade, em criatividade, em cultura, em tradição. Por exemplo, uma área muito importante para Portugal. Portugal é um exportador importante na área de indicações geográficas, o vinho do Porto, o vinho da Madeira, o queijo de São Jorge. Tudo isso, a nossa tarefa é assegurar que possam ser exportados e que possam, uma vez que são bens que são protegidos através o valor que estes bens têm vem do intelecto, do trabalho intelectual, só se pode proteger de cópias, de violações, de infrações, através de regras. E são essas regras que nós temos de assegurar que existem nos países com quem nós temos relações comerciais. Porque a Europa é um mercado muito aberto, nós temos tarifas muito baixas, os países podem vender os bens para aqui, nós, para vendermos para lá, temos de assegurar que exista um mínimo de respeito pela propriedade intelectual. Em relação às violações de propriedade intelectual na área das marcas, temos aqui um sweatshop dir-me-ão que isto também existe em relação a marcas. Nós vimos os eventos muito recentes no Bangladesh. A questão é que, em relação a marcas, se isso acontece, cabe aos consumidores expressarem-se,
protestarem e imporem a essas marcas que exijam a produção de acordo com estándares decentes, com estándares laborais, com um mínimo de humanidade e decência. Quando se trata de contrafação, não sabemos a quem nos dirigir. É uma cópia, é feita por alguém que não tem a mínima responsabilidade, que não responde perante ninguém. Uma fotografia de uma fábrica que vendia falsos produtos farmacêuticos. Já há uma semana em França foi apanhado o maior carregamento de aspirina falsa vinda da China. Esse foi um carregamento que foi apanhado. Resta saber os que não são apanhados e onde é que eles acabam. Alguns números para mostrar a importância. Um estudo da OCDE avaliou o comércio de bens físicos comercializados em infração de propriedade intelectual à volta de 200 mil milhões de euros por ano. Isto eram bens físicos. Este estudo não incluía infrações através da internet e não incluía infrações dentro de mercados, por exemplo, dentro da China ou mesmo dentro da União Europeia. Era só produtos que atravessam fronteiras. Portanto, o número verdadeiro é muito mais elevado do que aquilo. Mas mesmo este número era maior do que o produto nacional bruto da Argentina ou da Irlanda e de outros 150 países. Para mostrar porque é que foi falado esta manhã, ligações que há também com o crime organizado, é uma atividade que pode ser incrivelmente lucrativa. Tem aqui uns exemplos, uma comparação entre o preço de mercado de falso Viagra e de heroína. Alguns números para a Europa em relação a infrações de propriedade intelectual. As últimas estatísticas disponíveis de 2011, 91 mil detenções, 114 milhões de objetos, um valor estimado de 1,2 mil milhões de euros, mas sobretudo é preocupante ver que tipo de bens infringem propriedade intelectual e circulam. Estes são os que são apanhados. Medicamentos, 24%, materiais de embalagem e cigarros, mas também brinquedos, água mineral, pasta de dentes, produtos e baterias que rebentam, etc., com enormes riscos para a saúde. A China é de muito longe, sozinho, é uma categoria à parte, mais de 2/3 de todos estes produtos vinham da China. Mais um exemplo, uma fotografia ao microscópio de uma lâmina de barbear, é bastante sinistro. Esta de cá, falsa, claro. Copia-se tudo, bombas de gasolina, por exemplo, não há limites para a imaginação. Algumas estatísticas, mas eu gostava agora de explicar que tipo de ação é que a União Europeia tem nesta matéria. Na primeira parte eu não vou poder falar muito sobre isso, são os instrumentos legislativos. Muita da legislação de propriedade intelectual que é aplicada em Portugal e nos países europeus vem de diretivas feitas em Bruxelas ou é diretamente aplicável através de regulamentos. Na área de luta contra a pirataria e contrafação, há uma diretiva sobre enforcement, há um regulamento sobre medidas de fronteira, que é o que permite apanhar aqueles produtos de que vos falei antes. Há vários mecanismos de diálogo e de cooperação entre os stakeholders, uma coisa que esta manhã parecia horrorizar tanto os colegas, os participantes que falaram sobre o ACTA. E na parte externa, que é a parte em que eu trabalho, temos instrumentos multilaterais, há tratados que envolvem um grande número de países. O mais conhecido é o Acordo TRIPS, da OMC, que envolve quase 160 países. Há vários acordos. Esse acordo contém regras sobre todas as áreas de propriedade intelectual e também sobre o enforcement.
Há depois diversos tratados que já vêm, alguns desde há mais de 100 anos, que estão concentrados na WIPO, World Intellectual Property Organization. Também temos negociação de acordos bilaterais. Normalmente são acordos de comércio muito vastos, que incluem muitas áreas como tarifas sobre bens, contratos públicos, regras fitossanitárias, mas têm um capítulo detalhado sobre a propriedade intelectual, e eu voltarei a isso. E temos também assistência técnica para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A União Europeia é o maior fornecedor de assistência técnica, e é importante que saibam, porque vem, obviamente, do dinheiro dos vossos impostos. Podem encontrar aqui informação sobre isto. Vou deixar os slides e não me vou focalizar nesta área, mas aqui está a nossa atividade externa. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, e se calhar devia ter feito isso como uma espécie de aviso sanitário ao princípio, é que eu fui o negociador para a União Europeia do Acordo ACTA, o que faz de mim uma pessoa sinistra e malévola. Também sou representante da União Europeia nos acordos, no Conselho TRIPS, em Genebra, o acordo TRIPS, que faz parte da Organização Mundial do Comércio. Quanto ao ACTA, já muito foi falado, e acho que tudo o que eu pudesse dizer aqui ia soar a mau perdedor. Tive muitos debates muito interessantes com o Sr. Zimmermann. Fez um excelente trabalho. Poderia dizer, talvez, para resumir, que há duas questões que devem dividir o que era o que envolve, o debate que envolve a propriedade intelectual e tudo a questão sobre os direitos de autor, e depois o conteúdo do ACTA em si. O ACTA demonstrou realmente que há um verdadeiro mal-estar que é partilhado por consumidores e por algumas indústrias importantes em relação às atuais leis de direitos de autor. Foi um indicador disso. Quanto ao conteúdo do ACTA em si, os protestos não tinham a ver com o que lá estava escrito. O tratado não ia mudar nem uma vírgula da legislação europeia, não tinha nada das matérias sinistras de que se falou, e quanto a isso foi um pouco a história do Pedro e do Lobo. À primeira vez que se grita que há um lobo, funciona. Não sei se vai funcionar sempre. É bom que da próxima vez, se calhar quando houver os protestos, sejam sobre algum conteúdo verdadeiro e não sobre suspeitas e medos que foram acenados sem nenhuma fundamentação na letra da lei. Mas pronto, isso são águas passadas. Nós agora os instrumentos que temos para trabalhar são estes. Nos acordos multilaterais são muito importantes porque, como disse, eles envolvem à volta de 160 países, se bem que os países menos desenvolvidos estão isentos de respeito do acordo TRIPS, e neste momento em Genebra discute-se uma extensão dessa isenção para os países mais pobres. Mas para os outros países eles têm de obedecer a essas regras mínimas comuns. São muito importantes. Isto permitiu criar ao nível mundial um sistema com referências comuns e que aumentou em muito a possibilidade de utilizar e proteger a propriedade intelectual. Depois, a um nível mais bilateral, portanto, entre a União Europeia e países individualmente, nós temos diálogos em que discutimos com os governos de um certo número de países, da China, da Rússia, da Ucrânia, do Brasil, da Turquia, da Tailândia. Discutimos problemas concretos de titulares de direitos. Isto é uma coisa que interessa muito a titulares de direitos. Se eles têm um problema
com um certo país, nós podemos ajudar. Nós preparamos normalmente esses diálogos em reuniões em Bruxelas ou através de submissões escritas, e depois temos uma sessão de diálogo com as autoridades locais em que tentamos resolver problemas concretos, tentamos obter informação sobre legislação que esteja a ser preparada. Portanto, é algo que parece maçador, mas que é muito útil porque resolve as situações das pessoas, e é disso que nós estamos a falar. São direitos de pessoas ou de empresas que significam empregos e que significam criação de riqueza na Europa. Portanto, são mecanismos importantes. Temos a negociação de acordos bilaterais com o tal capítulo de propriedade intelectual, em que nós tentamos, juntamente com esses países terceiros, chegar a acordo sobre como resolver certos problemas que não são, por exemplo, tratados no acordo TRIPS ou que são tratados de uma forma muito sumária no acordo TRIPS. E temos, finalmente, os programas de assistência técnica, os diálogos de que vos falei, os acordos. Eles já cobrem um número importante de países. Nós terminamos o acordo, a negociação com a Coreia, já há perto de 2 anos, com a Colômbia e com o Peru, e também com os países da América Central. Terminámos um acordo com a Ucrânia, que, no entanto, não evita que seja um país com problemas enormes de proteção de propriedade intelectual. Estamos num estado avançado de negociações com a Índia, mas que são muito complicadas. A Índia tem muitas reservas em relação à propriedade intelectual, sobretudo ligadas com a área de patentes para farmacêuticos. São negociações difíceis. Com o Canadá estamos perto de concluir. Singapura terminamos. E depois, muito importante, começámos há 2 meses a negociação com o Japão e vamos começar em julho negociações com os Estados Unidos. Estes são 2 países com quem nós não temos grandes problemas, são 2 países que partilham connosco o interesse pela propriedade intelectual e pela proteção de propriedade intelectual. Têm muitas empresas, muitos artistas, muitos criadores que dependem da propriedade intelectual. No entanto, há algumas diferenças pontuais que vamos tentar resolver no âmbito destes acordos. Atualmente estamos em processo de consulta com empresas, com a sociedade civil, com os Estados-membros, para ver qual será o conteúdo destes acordos. Eu vou deixar, podem consultar depois as questões de assistência técnica, e eu acho que terminaria por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência e estou disponível para perguntas. Obrigado.